Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 295. Sessões. 22 de janeiro de 2020. Acórdão 60 de 2020. Plenário. Pedido de reexame. Relatora ministra Ana Reis. Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Circunstância atenuante. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Sanção. Na aplicação de sanções, o TCU deve considerar os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, bem como ponderar, se as circunstâncias do caso concreto limitaram ou condicionaram a ação do agente. Artigo 22 do Decreto-Lei 4.657 de 1942, LINDB. Acórdão 61 de 2020. Plenário. Representação. Revisor ministro Alton Alencar Rodrigues. Direito processual. Relator. Competência. Vício processual. Eventual incompetência do relator não é causa de nulidade dos atos por ele praticados. Artigo 177 do Regimento Interno do TCU. No entanto, após a identificação do vício, impõe-se o retorno do processo ao relator natural. Acórdão 62 de 2020. Plenário. Representação. Relator ministro Bruno Dantas. Finanças públicas. Renúncia de receita. Requisito. Eficácia da lei. Responsabilidade fiscal. LDO. A produção de efeitos de medidas legislativas, que cuidem de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita depende do atendimento prévio, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no ordenamento jurídico, em especial na Lei de Responsabilidade Fiscal, e na respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acórdão 67 de 2020. Plenário. Reforma. Relator ministro Benjamin Zimler. Pessoal. Reforma. Pessoal. Invalidez. Reforma prêmio. Servidor público militar. Promoção. A vantagem prevista no artigo 1º da Lei 3.067 de 1956, seja em relação ao fato gerador, incapacidade definitiva, seja em relação à sua expressão, reforma no grau imediato, é idêntica àquela fixada no artigo 33 da Lei 2.370 de 1954, sendo ilegal sua outorga em cascata. A primeira lei apenas estendeu a promoção do servidor militar a outros casos de incapacidade não contemplados pela segunda. Acórdão 70 de 2020. Plenário. Representação. Relator ministro Haroldo Cedrais. Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Rejeição de alegações de defesa. Em caráter excepcional, havendo circunstâncias atenuantes, e inexistindo quaisquer indícios de prejuízo ao erário, ou de locupletamento, pode o TCU rejeitar as razões de justificativa do responsável, sem, contudo, aplicar-lhe a multa do artigo 58 da Lei 8.443 de 1992. Com base na interpretação do artigo 22, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 4.657 de 1942, LINDB. Acórdão 79 de 2020. Plenário. Administrativo. Relator ministro Raimundo Carreiro. Direito processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Processo de controle externo. Processo administrativo. As arguições de impedimento e suspeição de ministro do TCU devem ser autuadas, pelas unidades competentes do tribunal, como processo de controle externo, e não como processo administrativo, uma vez que se trata de matéria jurisdicional. Acórdão 80 de 2020. Plenário. Recurso de reconsideração. Relatora ministra Ana Reis. Direito processual. Prova. Direito. Indício. Licitação. Cotação. Fraude. A existência de indícios vários e convergentes constituem prova de fraude a certame licitatório ou a processo de cotação de preços. Acórdão 80 de 2020. Plenário. Recurso de reconsideração. Relator ministra Ana Reis. Direito processual. Prova. Direito. Perícia. Legislação. Competência do TCU.
O processo de controle externo, disciplinado pela Lei 8.443 de 1992, e pelo regimento interno do TCU, não prevê ao tribunal competência para determinar a realização de perícia para a obtenção de provas. É da iniciativa do responsável trazer aos autos as provas de sua defesa, inclusive laudos periciais, prescindindo de autorização do tribunal para tanto. Acórdão 83 de 2020. Plenário, auditoria, relator ministro Bruno Dantas. Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Proposta. Orçamento estimativo. O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a partir de 2 possíveis termos iniciais mutuamente excludentes. A data limite para apresentação da proposta, ou a data do orçamento estimativo, a que a proposta se referir, artigo 40, inciso 11, da Lei 8.666 de 1993. Artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 10.192 de 2001, e artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal. Acórdão 89 de 2020. Plenário, consulta, relator ministro Bruno Dantas. Finanças públicas. Despesa pública. Empresa estatal. Empresa estatal não dependente. Empresa estatal dependente. Responsabilidade fiscal. Consulta. Quando houver mudança da situação de empresa estatal não dependente para de empresa estatal dependente, artigo 2º, inciso 3, da Lei Complementar 101 de 2000, LRF, deve esta ser incluída no orçamento fiscal e da Seguridade Social, não havendo óbice que o Poder Executivo, ao definir os procedimentos de transição para essa inclusão no caso concreto, pondere os princípios norteadores da administração pública, em especial o que dispõe a parte inicial do artigo 1º, parágrafo 1º, da LRF, mormente quando decidir sobre aspectos sem plena regulamentação, como no caso de empresas dependentes de capital aberto. Com vistas a conferir maior segurança jurídica ao processo, o Poder Executivo poderá regulamentar os procedimentos de inclusão de forma que os efeitos da transição se deem ao longo de um período pré-determinado, fundamentado e de razoável duração. No período entre a caracterização da dependência de fato da empresa estatal e a sua efetiva inclusão no orçamento fiscal e da Seguridade Social, o espaço normativo deixado pela LRF não autoriza o gestor a violar diretrizes do ordenamento jurídico, que imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do artigo 37, inciso 11 e parágrafo 9, da Constituição Federal, referente ao teto remuneratório constitucional, e da proibição do artigo 2º, inciso 3, da LRF, que desautoriza empresas públicas federais, não dependentes de receberem aportes da União nas hipóteses que especifica. Resposta à consulta alterada pelo Acórdão 1274 de 2020 plenário.